Hoje, dia 19 de agosto, começa nos Estados Unidos a convenção do Partido Democrata, que deve consolidar o que todo mundo sabe, a candidatura de Kamala Harris na disputa pela Casa Branca. Mas isso é assunto para a gente chamar a Mariana Jean Giacomo, ao vivo de Nova York, e nos contar, Mariana, muito boa tarde, os destaques desta primeira noite e a fala, muito do que se espera da fala do atual presidente, Joe Biden, uma espécie de passagem de bastão para a sua vice e candidata do Partido Democrata, Kamala Harris. Boa tarde mais uma vez, Mariana Jean Giacomo. Oi, Yuri, Débora, boa tarde a todos. Pois é, vai ser um discurso de encerramento de carreira política de Joe Biden na prática, né? Claro que ele ainda tem alguns meses à frente da presidência dos Estados Unidos, mas na prática é um discurso que carrega um simbolismo muito grande, porque é esse discurso de Biden passando o bastão de fato para Kamala Harris, vice e agora candidata, né, à presidência dos Estados Unidos, depois de Biden desistir de tentar a reeleição. Então ele deve falar muito sobre as conquistas do mandato, claro, sobre por que Kamala Harris deve ser a próxima presidente americana, expectativa muito grande para esse discurso, também para o discurso de Hillary Clinton, ela também deve falar na convenção democrata, e Hillary também tem um peso muito grande, porque claro, é um nome importante do partido e foi candidata, né, em 2016, inclusive teve na época uma discussão muito forte sobre o quanto o fato dela ser uma mulher levou a essa derrota também, né, ser uma mulher candidata à presidência dos Estados Unidos, e agora a gente vê o Partido Democrata com outra mulher, né, também tentando aí ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Por isso é tão importante a fala de Hillary Clinton nessa convenção, na convenção do Partido Democrata. Agora a gente também tem que ficar de olho, Yuri, para a possibilidade de protestos contra a guerra em Gaza. Isso porque ontem, no domingo, manifestantes já foram às ruas, manifestantes que são contra o apoio dos Estados Unidos a Israel, então são contra a forma como o Joe Biden lida com essa situação. E esse é um dos maiores desafios, inclusive, para Kamala Harris, porque é um assunto que acaba dividindo o eleitorado do Partido Democrata, porque ao mesmo tempo que você tem os laços históricos dos Estados Unidos com Israel, né, esse apoio a Israel, você também tem uma parte do eleitorado, principalmente o eleitorado mais jovem, mais progressista, que é contra esse apoio. Então isso acaba dividindo os eleitores. Esses protestos podem ser sim um desafio, podem acabar roubando a cena na convenção, então a gente precisa ficar de olho nisso, se os manifestantes vão para as ruas ou não, lembrando que Chicago é uma cidade com um histórico de protestos, um histórico de ativismo muito forte. Então isso pode acontecer também nos próximos dias. E nos próximos dias também discursos de outras figuras importantes, como o casal Obama. Antes a gente tinha informação de que Barack Obama ia fazer um discurso, agora também já está confirmado o discurso da ex-primeira-dama Michelle Obama. Claro, também o candidato a vice-presidente de Kamala Harris, Tim Walz, deve falar, assim como o segundo cavalheiro, né, o marido de Kamala Harris, Doug Emhoff, que pode acabar se tornando o primeiro cavalheiro se ela ganhar as eleições dos Estados Unidos, né? Então são dias importantes aí pela frente do partido tentando demonstrar união em torno da candidatura de Kamala Harris, uma candidatura que começou, claro, tarde, né? Apenas pouco mais de 100 dias antes da eleição, mas que começou bem, pelo menos em termos de números, em termos de injeção de ânimo, né? O Partido Democrata vinha desanimado com a candidatura de Joe Biden, claro, ainda mais depois do mau desempenho dele no debate da CNN, mas recebeu sim essa injeção de ânimo e os números mostram isso, né? A entrada de Kamala Harris teve números impressionantes de doações, de pessoas registradas para trabalharem como voluntárias nessa campanha, então realmente isso mostra o entusiasmo dos eleitores. Agora a questão para os democratas é continuar com esse ânimo, né? Aproveitar esse momento, esse bom começo e continuar, né? Seguir com isso. E a convenção é uma enorme oportunidade para isso, porque claro, os holofotes estão virados para lá. Yuri e Débora. Sem dúvida, Mari. Débora falando contigo. E o ex-presidente Donald Trump também se prepara para fazer discursos, né, ao longo dessa semana em estados-chave nos Estados Unidos, né? Conta pra gente como é que é essa preparação de Donald Trump, agora a gente falando um pouquinho da campanha republicana.
Isso, Débora, é interessantíssimo a gente observar a estratégia de Donald Trump, né? Porque a gente tem de um lado, então, os democratas com a convenção, que é esse evento gigantesco, 50 mil pessoas devem ir para Chicago para participar dessa convenção, aquela coisa da arena lotada, né? E a estratégia de Donald Trump, enquanto isso, é fazer, na verdade, eventos pequenos e segmentados em estados que são decisivos para as eleições. Então, aqueles estados-chave, né? Também conhecidos como estados pêndulo, onde não há uma dominância clara nem de democratas, nem de republicanos. É lá que Donald Trump investe as forças, porque na prática são esses estados que definem quem é que vai assumir a Casa Branca, né? Aqui nos Estados Unidos, não necessariamente quem ganha a maioria do voto popular acaba se elegendo presidente. Então, Donald Trump investe nesses estados que são decisivos. Hoje ele vai para a Pensilvânia falar sobre economia. Amanhã ele vai para o Michigan falar sobre crime. Ou seja, ele realmente está adaptando o discurso a cada audiência, aos eleitores de cada estado. Vai ser uma semana intensa. J.D. Vance, o candidato a vice de Donald Trump, também o ajuda nisso. Eles estão ali dividindo territórios, né? J.D. Vance, por ter uma fala muito alinhada com Donald Trump, por ser muito leal a Donald Trump, acaba sendo uma boa figura para isso, para essa estratégia de dividir e conquistar, né? Com os dois fazendo eventos em lugares diferentes em vez de aparecerem juntos. Então, é mais ou menos por aí que vai Donald Trump nessa semana, numa agenda muito intensa de eventos, tentando também ganhar a atenção nessa semana de convenção do Partido Democrata, mas com uma estratégia diferente. Em vez de falar a grandes públicos, falar a públicos menores, mas extremamente importantes, e falar sobre o que esses públicos exatamente querem ouvir. Débora e Yuri.